Olá, graça e paz, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Escola Casamento Raiz. Nós estamos começando agora a parte 2 da nossa aula, onde nós estaremos dando continuidade ao assunto como alinhar o ser trino na prática. E nessa segunda parte, nós vamos terminar também com uma tarefinha, um exercício que nós vamos praticar para que você aprenda a alinhar o seu ser trino de uma forma prática e eficaz. Eu queria começar meditando junto com você no que a palavra de Deus diz no livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16. A palavra do Senhor diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque estes são opostos entre si, para que porventura não façais o que quereis. Ou seja, ele está dizendo aqui para a gente andar no Espírito, a gente se inclinar para o Espírito. A inclinação para o Espírito traz vida e paz. A inclinação para a carne traz morte e destruição. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente está livre de condenação. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente alcança a vida com abundância que Jesus nos prometeu. Então, retomando o que nós havíamos dito já na aula anterior, na primeira parte dessa aula, as nomenclaturas bíblicas são importantes que sejam entendidas e conhecidas para melhor entender, porque às vezes confunde. Quando fala carne, não é o corpo. Quando Deus fala carne, não está falando da nossa estrutura corporal. Às vezes engana porque a gente é feito de carne, né? Mas o que Deus está falando da concupiscência da carne são desejos da alma. É na alma que reside esses desejos, não no corpo. Quando um espírito sai do corpo, o corpo fica lá parado. Você já viu um corpo de um defunto, de um cadáver? O espírito saiu, a alma saiu, ele fica lá, ó, inócuo, imóvel, ele não tem ações voluntárias. Está morto. Ele, sem espírito, ele é morto. Ele obedece aos comandos do espírito, ele obedece às inclinações da alma. Então, quando a Bíblia fala de concupiscências da carne, não é o corpo que tenha desejo, mas é a alma que tem desejo. E esses desejos, muitas das vezes, são desejos contrários à vontade de Deus, são desejos que nos colocam contra Deus, são desejos que fazem com que a gente peque contra Deus e perca a comunhão dele conosco, a comunhão dele com a nossa vida. É na alma que reside esses maus pensamentos, maus desígnios. Mateus capítulo 15, verso 19. Jesus fala disso. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, assassinatos, adultério, fornicação, furto, mentira, blasfêmias. E essas coisas contaminam o homem. Do coração. É outra nomenclatura. Coração, ele tem 3 compreensões: músculo cardíaco, pensamentos e alma. Nosso coração é a fonte das emoções, a alma. Então ele está dizendo o quê? Que a minha alma ela é uma fonte pecaminosa. Por isso que Jesus veio salvar a alma. Não veio salvar o corpo e nem o espírito, porque o espírito volta para Deus, o corpo veio do pó e para o pó vai retornar. A alma precisa de salvação, porque a alma é errante. A alma, ela é como uma criança. A criança, ela tem o espírito dela ainda em formação, porque o espírito é a cognição, é a razão,
é a inteligência, é o pensamento, é a mente. E na criança, no desenvolvimento humano, na fase infantil, ainda a parte pré-frontal do nosso cérebro, que é a parte onde se executa o raciocínio, a cognição, o pensamento, a atenção, a memória, enfim, aonde toma-se decisões, faz-se julgamento. Na criança, essa parte pré-frontal ainda não está desenvolvida, ela está em desenvolvimento. Esse ciclo de desenvolvimento vai se concluir entre 18, 19, 20, 21 anos, ele completa. Por isso que a maioridade penal é 18 anos e a maioridade civil é 21, porque cientificamente já se comprovou que o desenvolvimento completo do cérebro no lobo pré-frontal, ele se completa de 18 aos 21 anos. Então ali já se encerra a formação do espírito, da mente, da razão. E a criança não tem. Ela tem ali características primárias relacionadas à sua sobrevivência, subsistência, que são as emoções, são os instintos, são os impulsos. Por exemplo, um bebê quando nasce, quando você encosta o bebê, né, a mãe, né, no caso a mãe, a enfermeira entrega o bebê para a mãe, ninguém precisou ensinar para o bebê que o bico do seio da mãe sai leite. É algo como que instintivo, né? Como se ele já conhecesse o caminho, ele vai lá, pá, gruda lá e já sabe sugar, ele vai sugando. Como que ele aprende isso? Porque são características inatas dele e a partir de uma estrutura primária de subsistência. Então, aquele impulso, aquele desejo dele de amamentar acontece como quase que praticamente como automático. No entanto, ela é alma, ela é emoção pura. Você veja, olha como uma criança funciona. Ela está chupando um pirulito, ela ama o pirulito. Aí o pirulito dela cai no chão, em cima de uma poça d'água. Ela não quer nem saber, ela pega o pirulito e põe na boca de novo. Se o pai não estiver perto, se não tiver um adulto que tenha a cognição desenvolvida, formada, né? O lobo pré-frontal desenvolvido, ela vai botar o pirulito na boca. Ela não está preocupada com bactéria, com verme, com nada, micróbio, nada disso para ela. Isso é indiferente. Por quê? Porque o que importa para ela é o prazer que o pirulito traz para ela. A alma funciona assim, ela não faz distinção de prazer. Ela se alimenta de prazer, mas para ela tanto faz o tipo de prazer. O alimento do espírito é a palavra de Deus, o alimento do corpo é a matéria, os nutrientes dessa terra. E o alimento da alma são os prazeres, as emoções. Ela se alimenta disso. Cabe a nós fazer o gerenciamento, a seleção do tipo de prazer que eu vou dar para minha alma, como um pai faz com a criança. Como o pai faz com a criança, que ainda não tem o córtex pré-frontal definido. Ela precisa de alguém que esteja do lado dela, orientando ela, fazendo por ela, porque ela mesmo não tem, ela nem entende por que você lavou o pirulito ou você jogou o pirulito fora e deu um pirulito novo, ela não entende. Ela queria queria acabar aquele, porque ela não tem essa capacidade de raciocínio. E como a alma se alimenta de prazer, de emoção, nós precisamos então filtrar. Porque para a alma, o prazer do pecado ou o prazer de, por exemplo, passear com a família, sair com a família, estar em família, para a alma, tanto faz. Dá prazer também. Então, o prazer da fornicação, o prazer do adultério, o prazer de, por exemplo, ver um jogo de futebol, para a alma é o mesmo. Ela não faz distinção.
Mas nós que vivemos no Espírito, andamos no Espírito e nos inclinamos para o Espírito, sabemos que aquilo vai ser mal ou vai ser bom para a minha alma. E isso é uma coisa que você precisa entender. O Espírito tem que estar no controle o tempo todo. Sua alma é como uma criança. Você já ouviu falar de alguns psicólogos sobre a criança interior? Então, a criança interior é a nossa alma. Nossa criança interior, que vive à base de emoção. O mundo funciona de emoção. Os poetas escreveram sobre emoção, né? Acho que Fernando Pessoa tem uma frase emblemática que diz: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. O que isso quer dizer? Que as emoções é que conta. A vida vale a pena quando você tem emoções, quando a alma sente emoção. E a certo ponto é verdade. A emoção de estar junto com quem a gente ama, fazer o que a gente gosta, isso tem a ver com ser trino. Porque quando você sai para fazer uma atividade física, passear, ir num parque, ir na academia, ir no cinema, ir num shopping, estar com a família, namorar, tudo isso faz bem para a alma. E é necessário, você não pode negligenciar isso. Porque se a sua alma não for alimentada, teu corpo adoece. Tua mente adoece, você adoece, você fica amarga, negativo, você fica para baixo. Você precisa nutrir tua alma com boas emoções. Mas isso você vai selecionar a partir de quê? Do Espírito. Do Espírito. E quando você entende isso, aí você está pronto para alinhar o seu ser trino. Por quê? Vou dizer para você uma coisa. A alma não tem prazer em ler a Bíblia. A alma não. Porque ler a Bíblia não traz um prazer carnal. É um prazer espiritual. Isso não é bom para a carne. A carne não tem prazer nisso. Você pode ver, você vai ler a Bíblia e você começa a sentir sono. Você vai orar, por exemplo, você começa a bocejar. Às vezes você quer orar e não consegue, as palavras não vêm, o pensamento voa, você pensa em outra coisa. Não é verdade? Por quê? Porque a tua alma não está interessada. É igual criança. Você já conversou com uma criança? Quando você entra no mundo da criança, começa a conversar com ela, do mundo dela, ela se interessa. É da boneca, é do joguinho, é do videogame, e ele entra. Quando você começa a falar de coisas sérias, da escola, estudar, português, matemática, ele desvia, ele distrai. Aquilo ali para ele é enfadonho, ele não gosta. A criança, no caso, né? A alma é a mesma coisa. Então você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai jejuar, a alma. Por isso que tudo isso são alimentos para o espírito. O jejum, a oração, a leitura da Bíblia. Isso fortalece o espírito. Para quê? Para que o espírito tenha condições e estrutura para governar a alma. Porque a alma, ela tem essa característica, ela escraviza a mente humana. Escraviza, e ela faz a mente humana trabalhar a serviço dela. Você vê, olha os argumentos, às vezes, dos homens, né? Em busca de mais riqueza, de mais dinheiro. Destrói a natureza, destrói tudo, aumenta a pobreza, aumenta a diferença social. Cada vez mais pessoas na pobreza e poucas na riqueza. Ele não quer saber disso. Então ele traz argumentos que a alma dele, dominando a mente, faz ele produzir. Não, porque é meritocracia, cada um por si, cada um recebe aquilo que tem, que planta, aí colhe. E aí quem não tem muito recurso, acaba não tendo oportunidade também. E aí gera pobreza, aumenta, né, a diferença social, a miséria e a violência, o roubo. Aí eles vão se justificando. Sempre tem uma justificativa racional, né? Porque é a mente escravizada pela alma. E muitos dos problemas conjugais que as pessoas passam é por conta disso.
O marido racionaliza. A minha mulher negava sexo para mim, então, já que eu sou homem, eu tenho minhas necessidades, eu não podia esperar. Fui lá e tive uma outra mulher, mas não tem nada com sentimento não, foi só coisa mesmo do corpo. Racionalizando, né? A alma dominando a mente. A alma comandando a mente. Porque não pensou. Peraí, eu tenho uma esposa. E se ela está se negando a mim, eu tenho que conversar com ela, a gente tem que falar sobre isso. Eu vou resolver com ela isso, não procurar outra para suprir necessidades orgânicas do homem. Enfim, isso mostra que é importante você estabelecer essa hierarquia na sua vida. Primeiro é o espírito, depois a alma e depois o corpo. Feito isso, alinharemos o ser trino. Ou seja, primeiro no nosso coração não vai ser o esposo, não vai ser a mulher, vai ser Deus. A minha comunhão com Deus. E isso diz respeito à nossa vida espiritual, ao alimento do espírito, ao exercício e fortalecimento do espírito. Então você vai ler mais a Bíblia, você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai procurar compreender a palavra de Deus. Que de repente, para você que me assiste agora, é tudo muito novo. Você nunca fez isso, você nunca foi uma pessoa de oração, você nunca foi muito inclinado para as coisas religiosas. Você até ia para uma igreja, você tem uma religião, mas você nunca aprendeu essas questões espirituais a fundo. Por exemplo, como eu estou dizendo para você, estou lendo aqui em Gálatas, que a carne não é corpo, a carne é alma. A carne é o coração, o centro das emoções. E que a gente não pode satisfazer os desejos dela. Se você não tem esse conhecimento, se você não tem essa interação, você lê isso aqui e você não compreende. O que isso quer dizer? O que ele está querendo dizer com isso? E você nunca consegue estar no centro da vontade de Deus. Você nunca consegue colocar Deus em primeiro lugar no seu coração. Porque você precisa entender esses aspectos bíblicos para você poder compreender a leitura da Bíblia ser mais tranquila para você. Aqui eu estou entendendo isso aí. Eu estou errando porque eu estou inclinado para a carne. Eu estou semeando para a minha carne e estou colhendo os frutos dessa semente. Agora eu vou passar a semear para o Espírito, o que vai acontecer? Eu vou colher as coisas do Espírito. Então o alinhamento certeiro para mim vai ser mais fácil. Porque eu sei que para ter comunhão com Deus eu preciso me inclinar para o Espírito. Então eu já tenho todo dentro de mim o conhecimento formulado do que é Espírito, do que é alma, do que é corpo, do que é vontade da carne, concupiscências, lascívia. Tem muitas pessoas que não entendem o que é lascívia. Tem muitas pessoas que não entendem. Lascívia é um pecado que nos leva para o inferno. Você que é homem, você tem que tomar cuidado com a lascívia. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Versículo 19. As obras da carne, adultério, fornicação, impureza, paixão lascívia. Está escrito aqui no versículo 21, não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Não tem salvação quem pratica lascívia. André, o que é paixão lascívia, André? Deixa eu explicar para você. A paixão lascívia opera diferente em homem e mulher. Paixão lascívia é quando passa uma mulher na rua e o homem não consegue não olhar para ela. Ele não consegue deixar de olhar para o corpo dela, para a sensualidade dela. Paixão lascívia é o desejo pela sensualidade. Você pode, no dicionário, no Google, né? Dicionário hoje quase ninguém tem, mas você dá um Google, escreve lá, lascívia. O que é isso? É desejo pela sensualidade. Eu preciso ver o corpo daquela mulher. Eu preciso ver as curvas daquela mulher. Eu preciso ver as partes íntimas daquela mulher. E aí o homem passa na rua, ele não consegue. Ele fica tão obcecado por olhar o corpo daquela mulher que às vezes do lado da esposa ele olha.
Ele não consegue respeitar nem a presença da esposa. Ele olha. Por quê? Porque é uma obra da carne, é uma obra da alma, um desejo maligno. Mais forte do que ele. A sensação é como se ele estivesse perdendo algo. Talvez não seja nem tanto um desejo de ter sexo com aquela mulher, mas de olhar ele precisa. Pelo menos olhar. E na mulher é a mesma coisa, mas de forma diferente. A mulher opera da seguinte maneira: quando alguém olha para o corpo dela, elogia o corpo dela, cobiça o corpo dela, ela se enche. É como se dissesse assim: ah, estou abalando, abalei Bangu. Ela passa na porta de um botequim cheio de homens e o homem mexe com ela. Ah, que mulherão. Ela não ri, mas dentro dela tem festa, fogos de artifício. Ainda dou um caldo. É paixão lascívia. Esse desejo de se vestir sensualmente, mostrando os seios, mostrando o glúteo, mostrando as pernas, é paixão lascívia. E a alma escraviza a mente e diz assim: o que é bonito é para se mostrar. Tem que mostrar que eu ainda tenho, porque vai chegar um tempo que eu não vou ter. É a alma escravizando a mente. Entende? É a paixão lascívia. E qual o problema disso, André? Jesus diz assim: se algum homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela. A lascívia produz adultério. Porque para Jesus, não é para essa sociedade podre e corrupta, não. Para Jesus. Se você olhar, já adulterou. Agora eu pergunto para você: o adultério vem só de uma pessoa? O adultério não é cometido por duas pessoas? Tanto quem olha quanto quem mostra? Então, se você é mulher e se veste sensualmente para os homens olharem para o teu corpo, você está adulterando. Porque ele não vai olhar e adulterar sozinho, você adulterou com ele, porque ele olhou para o teu corpo que estava à mostra, as partes sensuais. E aí a sua comunhão com Deus não existe. Você não tem alinhamento certrino. Nem para quem olha, nem para quem mostra. Essa sociedade corrompida não liga para isso. Mas Deus liga. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo e não instrumento de iniquidade. Você não pode pegar o teu corpo e usar ele para o diabo, levar homens a cobiçar teu corpo. Está escrito em Romanos. Romanos capítulo 6. Vale a pena você anotar. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 6. Ele diz assim: versículo 19. Como apresentaste os vossos membros para servirem à imundície e a maldade para a maldade. Assim apresentai agora o vosso membro para servir à justiça para a santificação. Quer dizer, como é que eu vou apresentar o meu corpo como um instrumento para a maldade, um instrumento para a imundície? Ó, toma aqui o meu corpo aí. Homens, olhem para o meu corpo. Entende? Seu corpo é santificado, é templo do Espírito Santo. Ele não pode ser um instrumento que o diabo use facilmente para produzir adultérios. E isso compromete a sua comunhão com Deus, sim. E você, homem que olha, sua comunhão com Deus está comprometida. E como eu me liberto disso? Com jejum e com oração. André, como que eu faço? Qual é o exercício que eu pratico para eu comandar a minha alma, meus desejos, através do Espírito? Você tem que entender o seguinte: sua alma é uma criança. Você é o pai dessa criança. A sua alma não pode fazer o que ela quer. Os teus desejos não podem dominar você. Você tem que identificar o desejo que agrada a Deus e o desejo que não agrada a Deus.
O prazer que você vai conceder à sua alma que está dentro da vontade de Deus e o prazer que a sua alma quer que vai te colocar contra Deus. Esse é um exercício que todos nós temos que fazer. Você tem que identificar. Como assim, André? O prazer de pegar seus filhos e ir para um parque é um prazer saudável. Vê-los brincando, vê-los felizes, você também. Pegar uma bicicleta, vamos todo mundo pedalar, é um prazer, é ou não é? Qual é o pai que não gosta de passar momentos com seu filho, com a sua esposa, em família? Esse prazer é saudável, é de Deus. Mas o prazer de olhar para uma mulher na rua é do diabo. Então você não vai você não vai alimentar a tua alma com esse prazer. O prazer da nicotina entrando na tua corrente sanguínea, chegando no cérebro, que produz aquele prazer de relaxamento, de calmaria, isso é um prazer que não agrada a Deus, vai matar teu corpo, que é templo do Espírito. Você não vai alimentar a tua alma com esse tipo de prazer. O prazer de assistir um filme pornográfico, isso não vai te fazer bem, porque é contrário à vontade de Deus, é promiscuidade, é imundície, é impureza. Então você não vai alimentar a tua alma com isso. Você vai selecionar as suas emoções. Você vai selecionar os prazeres que você vai alimentar a tua alma. E nisso você vai estar aliando o teu ser trino, porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Ainda que eu queira, mas eu não vou fazer, porque eu quero agradar a Deus. Foi o que Jesus disse. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Toma a sua cruz e me siga. A gente tem que fazer isso todo dia. Negar a si mesmo é o quê, André? Negar a si mesmo é você dizer não para os desejos da sua alma, que são contrários à vontade de Deus. É você dizer não para o que a tua carne quer, para poder agradar à vontade de Deus. Você sente que está perdendo, você se sente não está vivendo. Eu não estou vivendo, estou morrendo. É isso mesmo. É morrer para viver. A gente morre para Jesus viver em nós. Jesus não vai viver em nós se a nossa carne, o velho homem, estiver vivo. Jesus só vai viver em nós se o velho homem estiver morto. Aí ele vai viver dentro de nós. Se nós estivermos vivos com os nossos desejos, ele não vai viver em nós. O nome disso é batismo. O batismo é sepultamento do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa carne, para Jesus viver em nós. Isso é o batismo nas águas. Então, o exercício é esse. O exercício é você, a partir de hoje, monitorar quais são os desejos que te colocam contra a Deus. É a dependência emocional, que você não consegue parar de pensar no teu marido, você não consegue parar de pensar na tua esposa, isso aí você vai sacrificar. Você vai fazer morrer. Você vai colocar Jesus em primeiro lugar. Porque marido, esposa, Jesus traz de volta. Isso não é problema para Jesus. Inclusive, ele quer mais do que você transformar seu casamento. Mas você vai fazer a sua carne, a sua alma ser sepultada de desejos que contrariam a vontade de Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar forças para você completar esse exercício, completar essa tarefa. E nós vamos ter um encontro no nosso plantão de atendimento, onde eu vou querer saber de você. Você conseguiu fazer o exercício? Vou te perguntar. Você conseguiu selecionar qual tipo de prazer que você vai permitir alimentar a tua alma? E qual é o tipo de prazer que você não mais aceita que alimente sua alma? No próximo plantão de atendimento, nós vamos estar atendendo todo mundo, tirando dúvidas, e eu queria ouvir de você como que foi a prática desse exercício na sua vida espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que você alinhe o teu ser trino, que Deus abençoe seu casamento de uma forma extraordinária. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Graça e paz.